Irmãos, essa Clara é abusada mesmo, hein? Isso é uma das regências mais difíceis que existem. Você tocar ao vivo junto com uma gravação. E deu perfeitamente em cima. Deus te abençoe, Clara e Estelinha também, por esse ministério. E o coro, né? Por esse ministério abençoado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Que Deus colocou no meu coração era uma outra palavra. Mas quando eu estou olhando para a igreja, vejo que metade da igreja do que estava no culto das 7 horas está presente aqui agora. Então, se eu trago a mesma palavra, é para você decorar aquilo que foi dito às 7 horas da manhã, que eu falei sobre a mensagem da ressurreição. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para um outro texto e que o Senhor há de nos edificar de igual forma também, né? Vamos para o Evangelho de Lucas ainda, o capítulo é o 24, mas eu vou ler dos versículos 13 a 35. Os discípulos no caminho de Emaús, que é um evento da ressurreição propriamente dito. Lucas capítulo 24, de 13 a 35. Diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, foram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus irmãos, eu dizia, e eu sempre me preocupo nesses dias do calendário cristão, em que nós temos as celebrações que acontecem todos os anos, seja Natal, seja Páscoa, seja o Pentecostes, que a gente sempre corre o risco de automatizar esses momentos, porque a gente já conhece essa história, esses discípulos no caminho de Emaús, você já sabe,
e eu sempre temo que a mensagem perca o efeito para a minha vida e para a sua vida. Que a gente se acostume, em que a gente responda, Cristo vive, aleluia, porque a gente se habituou a fazer. A gente celebra a Páscoa hoje e não come carne para muitos ou para alguns, e hoje é o dia do Santo Bacalhau, não é isso, aqui? Estou indo para a tua casa. Então, aí você se acostuma com essas coisas e vida que segue. Mas que significado isso tem para a existência? Que significado existencial tem isso? E aí eu me lembro de uma mensagem de Capra e Anderson falando sobre esse tempo, não só de pandemia, mas um momento da história em que a gente vive de profundas transformações políticas, não só cidade, estado, Brasil, mas mundo, em que a gente está aprendendo nesse tempo, em diversos aspectos, o que é essencial. Se existe uma lição desse tempo, é a essencialidade, mas também é um tempo que nos convida ao aumentar da consciência. O aumentar da consciência humana na medida que, por exemplo, a gente vê, nos achávamos que tínhamos vencido governos totalitaristas, que tínhamos vencido uma série de propostas que no mundo continuam a acontecer e que, na verdade, a gente continua a viver uma verdadeira falta de confiança naqueles que governam. No que tange à saúde, eu não preciso ser muito extenso nisso, porque nós estamos vivendo e hoje todo mundo entende de vírus, todo mundo entende de saúde, todo mundo entende de tudo, e vivemos ainda os reflexos desse tempo de quarentena, de ficarmos presos no nosso próprio universo, e aí ficamos surpresos ainda com este quadro que continuamos a ver. Na natureza, há anos se fala das consequências nefastas da falta de cuidado e de administração da criação. A gente percebe e continua a viver a ganância dos poderosos que pouco se importam com o que sobrará ou o que será herdado para os nossos filhos e netos desse planeta. O homem continua a invadir ecossistemas, os destruir, a subverter, a matar, sem que isso tenha absolutamente nenhuma consequência em termos de divulgação, apenas de maneira episódica, sem que isso gere nenhuma mudança nas nossas vidas, como, por exemplo, nunca se jogou tanta comida fora como no tempo da pandemia e do pós-pandemia. Isso aí, cada um, a gente faz cara de paisagem, tá? Não se entrega agora não. Mas a gente comprava muito mais coisa do que era necessário e não usava tudo o que fazia. Isso tudo vai para onde? Para o lixo. Nunca perdemos esse mau hábito em estragar as coisas. No que a gente pensa em termos de conflito, os maiores conflitos hoje no mundo, pasme, não são militares, mas são através das mídias sociais e na sua malversação, na utilização de mensagens que visam escravizar as pessoas, mentir para as pessoas, direcionar a opinião das pessoas, e se usa uma ferramenta tão abençoadora, de tanto progresso, para males nunca experimentados. Nesse sentido, mais do que nunca, as nossas imperfeições, elas estão expostas, porque nunca ficou tão claro para todo mundo o racismo, a ignorância, as teorias de conspiração, a xenofobia, a atribuição sempre da culpa ao outro, o maltratar dos nossos semelhantes, mais do que isso, a hipervalorização da tecnologia em detrimento dos nossos relacionamentos. Os relacionamentos hoje, ele definitivamente, em consequência até do isolamento, eles ficaram para segunda ordem. E uma cegueira induzida por teorias. Nunca se ouviu tanta sandice tecnológica, tanta sandice científica ou supostamente científica, tanta sandice espiritual, tanta sandice econômica. Eu estou aqui de cara com a Jordana. E Mário aqui, essa semana tem um aniversáriozinho, né, Mário?
É. Eu fico olhando para vocês, né, para os médicos, Ed não está ali mais atrás, nesse tempo de pandemia, ouvindo tanta besteira, mas tanta besteira, que a gente que não é médico já se surpreende, né? Dentro da sua área do conhecimento, você talvez possa dizer, gente, isso não existe. Mas a gente vive esse tempo da mentira institucionalizada. O fato é, todo mundo quer ter uma resposta para esse tempo, mas ninguém sabe qual é a pergunta. É uma confusão, é uma confusão. E aí, nesse sentido, quando a gente chega na Páscoa, isso é um convite para que eu e você passemos por uma revisão, a nossa vida, os nossos valores, os nossos projetos, e a gente sonde as nossas intenções, o que está no coração, porque alguns estão lidando e lidarão ainda com muito sofrimento na sua caminhada, muito sofrimento. Esses dias eu tive a Manaus, fiz uma maluquice, fui a Manaus e voltei no mesmo dia. E eu cheguei lá em Manaus e eu encontrei com um homem, dono de uma escola, riquíssimo, riquíssimo, e que vivia em função da sua riqueza, só pensava na sua riqueza, em mais nada. E esse homem é muito rico, mas muito rico. Teve 3 filhos de um primeiro casamento, formou muito bem, filhos formados em Harvard, vivem nos Estados Unidos, casou de novo, tem 3 filhos do segundo casamento e criou uma escola, segundo um padrão norte-americano, para quê? Para que seus filhos e sobrinhos pudessem estudar. E dedicou a sua vida a isso. Até que esse homem poderoso foi tomado pela Covid e quase morreu. Esse homem quase morreu e como sequela ele ficou com um problema, um buraco no coração. Ele tentou me explicar lá, mas não entendi. Fiz cara de paisagem, cara de inteligente. E aí ele me explicou e o fato é que ele vai precisar fazer inclusive outras cirurgias para poder lidar com esse problema que é uma sequela. E ele disse que esses 17 dias no UTI, mais 20 e tantos dias naquela unidade menor de CTI, causaram nele uma revolução na maneira de pensar. Eu tenho tudo, eu posso tudo, mas não vivo minha família, não vivo a minha casa, não usufruo do que eu tenho. E esse homem tomou uma decisão, e a decisão dele era redirecionar a vida dele de tal forma que ele pudesse viver com seus filhos. Vai pegar os filhos menores, estão terminando agora o ensino médio, ensino médio, vai todo mundo para os Estados Unidos, vai morar todo mundo lá, ele vai deixar os negócios, já dividiu tudo que tinha entre os filhos, está com 75 anos e vai fazer isso. Repensou a sua vida. Hoje é um tempo, tenha a idade que você tenha, de você repensar o começo do final do seu tempo aqui. Hoje é o dia de você pensar que cidadão da eternidade você será. Se você vai continuar sendo consumido pelo tempo, trabalhando a sua vaidade, querendo conquistar, isso é uma bênção, é uma bênção. Mas será que esse é seu Deus? Será que os seus problemas têm sido a causa e a motivação da sua existência? Será que os nossos valores, eles estão sendo considerados e pensados nas nossas decisões? E é curioso, né? Que a gente tem esses valores e vem uma pandemia e você sempre diz, eu sei o leãozinho que eu tenho que matar. Querida, eu não posso ficar em casa. Aí vem a pandemia e faz o quê? Você vai ficar trancado em casa, querido, mas não é um dia, uma semana ou um mês. É 2 anos. E agora o problema é o seguinte, né? Você tem que sair de casa e não quer sair de casa. Vocês passam por isso também? A vontade agora é o seguinte, eu faço tudo para voltar para casa. Tudo para voltar para casa. E mais do que isso, eu fico pensando assim, sempre, quando você chega e fala assim, vamos fazer tal coisa, aí eu fico pensando assim, será que não dá para fazer isso em casa? Porque a gente se acostumou, mas isso a gente precisa pensar em nossos valores. Quem não conversava,
teve que reaprender a conversar. Teve que aprender a tratar. E aí eu já vi duas pesquisas aqui. A primeira é que nunca teve tanto divórcio como no período da pandemia. E a segunda que eu vi é nunca houve tanto recasamento quanto no tempo da pandemia. Eu falei, está tudo jóia. Está todo mundo brigando, mas está todo mundo conversando. Isso é que importa. Ah, você que não podia, agora pode. Agora pode. Vamos falar de humanidade? Não usa essa palavra aqui como se fosse de alguém que é melhor do que você, que é diferente de você. Porque quando eu falava às 7 horas aqui da manhã no culto da ressurreição, isso aqui, gente, a história da ressurreição é de gente. É de gente que enfrenta uma violência de um julgamento que foi ilegal, covarde, injustiça. Que pegaram um homem que era inocente, acusaram ele sem motivo, que soldados corrompidos o prenderam, que o juiz foi julgar essa causa, mas já estava com a sentença pronta, que plantaram provas contra ele, que fizeram de tudo que eu e você lemos todos os dias nos jornais, que acontece hoje, não foi só 2000 anos atrás não, a nossa vida é desse jeito que está descrito aqui. E essas mulheres que não tinham vez, voz, nem lugar na sociedade, foram as protagonistas desse momento. Mulheres que acompanharam Jesus, mulheres que viram ele ser crucificado, mulheres que foram para casa preparar os seus aromas para poder cumprir, inclusive, um ritual judaico do sepultamento, de untar o defunto. Ah, essa família não teve nem o direito de sepultar o seu filho. Isso acontece em nossa cidade, nos morros que aí estão, quando as crianças e os adolescentes são assassinados pelo tráfico, suas famílias não têm nem direito a sepultar essas crianças. Isso é verdade nos nossos dias. Ah, esses dois aqui que estão, Cleopas e o outro, que alguns dizem que era um casal, era ele e sua esposa. Eles participaram, eram discípulos de Jesus. Só que eles cansaram da realidade. O que você pode concluir é isso aqui. Cansaram da realidade. Acreditaram. E você tem aqui duas pessoas desiludidas com a fé. Desiludidas com a caminhada que escolheram. Acreditavam que Jesus era o Messias, mas a sua crença, a sua fé terminou naquele madeiro. E o caminho deles é o caminho da descrença. Viram o sepulcro vazio, disseram isso. Que receberam a mensagem de anjos, e Jesus aparece para eles, aparece em Jerusalém, assunto aos céus. E esse momento aqui de Emaús é a transição entre a ressurreição e o Pentecostes. E aqui a decepção deles é o que emerge desse texto de uma forma gritante. Gritante. Será que você não se vê nisso também? Eles acreditaram. Seguiram, investiram as suas vidas, e aquilo que eles acreditavam deixou de existir. Apostaram a vida num projeto, e esse projeto se esvaiu. Esses discípulos, eu tenho a impressão que eles perderam a fé nele, em consequência do escândalo da cruz. Porque vamos falar a verdade, né, gente? Cruz. Jesus foi crucificado, aleluia, amém. Vem cá, isso é história de herói? Isso é história de herói? Fala a verdade. Seu herói morre crucificado? Gente, o Batman sempre vence. Super-homem também. A gente aprende desde criancinha que os nossos super-heróis são vencer. E morte é vitória? Morte não é vitória, não pode ser vitória, não é vitória. E eu e você, vamos falar baixinho para o pessoal da internet não ouvir. Vamos falar baixinho. E eu e você, assim, no subconsciente, quando vemos alguém morrer, a gente não pensa em vitória, não. A gente pensa em derrota. Morreu. Acabou. E aí a gente a gente busca aquela mensagem de esperança que sustenta a vida, que sustenta a fé,
que nos leva a levantar a cabeça e a não olhar só o momento, e olhar para frente, que é isso que Jesus fez. Não olha só para a cruz não, tem que olhar para o depois, porque a cruz não o deteve, a morte não o deteve, ele ressuscitou. Mas veja, esses discípulos, a expectativa deles em Deus era outra. Eles estavam esperando restauração de Israel, restauração política, restauração de poder, restauração militar, restauração religiosa do grande templo. E nisso foi uma decepção. E talvez eles nessa caminhada ficassem pensando: o que há de ser da vida daqui para frente? Vale a pena colocar a vida em perigo por causa de uma opção de fé? Vale a pena você abrir mão do que você abre, ou deixar, ou mudar, ou até viver aquela tortura do momento que você precisa pedir perdão, que você precisa se arrepender, e você tem consciência disso, mas eu e você sabemos que isso não é algo fácil, é algo que a gente precisa lidar, precisa fazer. Mas esses discípulos aqui, ao saírem de Jerusalém, eles estão trilhando o caminho da desobediência. Você lembra o que Jesus falou para os seus discípulos? Que eles até citam no texto aqui, falou com do fulano de tal, os discípulos ouviram, Pedro ouviu. Qual foi a palavra de Jesus para eles? Esperem aonde? Em Jerusalém. Você lembra disso? Esperem em Jerusalém. E o que eles fizeram? Desobedeceram. Estou afim não, vou para casa. Vou para Emaús. E aí você precisa também entender qual é o papel de Emaús na história. Hoje em dia, geograficamente, não é muito certo que lugar é Emaús. É uma região que se acha que é por ali. À esquerda do Mar da Galileia, um pouco mais para cima. E essa caminha, sai de Jerusalém para andar isso tudo. Mas Emaús foi a sede da história dos Macabeus, onde se concentravam os zelotes que acreditavam que a religião ela precisava se expressar também na fé. E entendiam que a intervenção para a vinda do Messias, ela precisava ser uma intervenção não só política, mas militar. Tem umas similaridades com algum momento da história aí, não tem não, presbítero? Bom, mas não é esse o assunto. E o modelo macabeu era o modelo da força. É um modelo de tomar pelo poder. É um modelo de achar que talvez Deus precise fazer diferença pela minha capacidade, pelo que eu posso fazer, pela minha possibilidade de intervenção. E o texto, na verdade, pode estar nos sugerindo que eles estão deixando o projeto de Jesus para aderir a um projeto de poder. E nesse sentido, a gente com muita facilidade, nesse tempo, nós podemos estar abandonando o projeto de amor, de perdão, de arrependimento, de acolhimento, em função de um modelo que é de expansão dominatória da igreja. Em acharmos que a igreja ela precisa dominar o mundo, e nunca foi essa a mensagem de Jesus. Aqueles que estão procurando em Jesus a força e o poder, não só não serão bem-sucedidos, mas podem estar sendo encontrados naqueles que caminham para Emaús, e que na verdade estão desobedecendo aquilo que o Senhor Jesus deixou. Os discípulos de Emaús precisavam entender essa lógica, a lógica da ressurreição. E aí nesse sentido, a lógica da ressurreição primeiramente nos ensina que Jesus ele é presente no caminho, ele é presente na caminhada. Não é um símbolo, Jesus está andando com eles neste caminho. Não, isso é a prova daquilo que o anjo falou quando Jesus nasceu, que ele é o Emanuel, não é isso? Que é Deus conosco. Que quando o próprio Jesus também declara: eis que estou convosco todos os dias. É Deus que está no caminho com a gente, que anda com a gente. Mas diz o versículo 16, que apesar de Jesus estar no caminho,
eles estavam impedidos de reconhecer a Jesus. Os olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. O projeto de Jesus era exatamente permitir que eles o reconhecessem na sua jornada. E é importante que você saiba que cegueira na Bíblia é sinal de ignorância. Olho é sinal de conhecimento. Paulo, no caminho de Damasco, lembra disso? Ele ficou cego. Por quê? Revela ali toda a sua ignorância. E a meta de Jesus é exatamente abrir os olhos. Abrir os seus olhos. E o processo de ensino-aprendizagem proposto por Jesus na minha e na sua vida, ele só termina quando os nossos olhos estão abertos. E eu reconheço a minha finitude, a minha incapacidade e a minha dependência dele, e eu posso reafirmar em fé aquilo que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. E essa cegueira aqui desses caminhantes de Emaús, assim como pode ser a nossa, é uma cegueira que é consequência da realidade. Não é uma cegueira física. Em certo sentido, eu acho a cegueira da realidade pior do que a cegueira física. É que não se percebe onde se está. Não se percebe que instrumentalização está havendo na minha vida, que está me fazendo sair do projeto de Jesus em Jerusalém e caminhar em outra direção, em que, na verdade, eu posso não admitir, mas revela a minha pouca ou minha nenhuma fé. Porque, irmãos, uma coisa é verdade, isso é humano. Eu não tenho nenhum problema disso. Mas a realidade pode nos cegar. Eu e você podemos ser enganados pelo quadro em que vivemos. Por isso o livro de Atos nos ensina: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis, se alguém vô-la contar. Cegueira. O livro de Atos cita o livro de Abacuque, a profecia. Nesse sentido, o que eu falo aqui é de perigos na vida cristã que a gente pode estar vivendo, que se traduzem em cegueira, que é alienação, é a fuga da realidade. Diz o ditado popular que o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas também tem outra coisa que podem nos cegar na fé. Exatamente o contrário, é o excesso de realidade. E o que eu chamo de excesso de realidade? Você vive lutas e dificuldades na sua vida, impossibilidades até, que elas são reais. Você sabe o que você está passando, você sabe o que você está sentindo, você sabe qual é a sua necessidade, você sabe o porquê da sua tristeza, da sua lágrima. Você sabe o porquê da sua instabilidade de toda ordem. E nisso não é mentira. E não é a tentativa de dizer para você: sublime tudo isso, tenha uma postura de autoajuda. Não, não é nada disso. Porque Jesus sabe o que é sofrer. Por isso ele tem autoridade para nos fortalecer. Mas o que ele nos ensina na ressurreição é que a gente precisa aprender a ver o mover de Deus. Jesus se encontra nos nossos caminhos. Ele está atento às suas aspirações. Ele está atento ao que você busca, aos seus desejos. Nesse novo tempo que você vive, se habitue à realidade de que Jesus é presente e caminha junto a você, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus conosco. Porque Ele continua a convidar: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a Páscoa também, a mensagem da ressurreição, nos ensina que a gente tem base concreta para viver. A base concreta. Porque para alguns esse negócio de crucificação, de ressurreição, de aparição, é alguma coisa que é etérea, né? Que é incompleta, que você não é palpável, mas é palpável sim. A Páscoa nos ensina que a base concreta para a sua vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Você encontra Jesus nas Escrituras, Ele é o intérprete da Bíblia. Há pessoas que, tempo como esse que estamos vivendo, perderam inclusive as suas referências. A palavra de Deus é nossa referência, por isso que a gente diz e repete
que ele é a nossa regra de fé e de prática. Os discípulos de Emaús, eles estavam exatamente perdendo essa referência aí que é maravilhoso. Não passa rápido nesses versículos que Jesus começou a discorrer, começando de quem? Ninguém leu o texto, né? Vamos lá. Começou de quem, Célia? Começou de Moisés. E sabe o que Jesus está falando para esses caminhantes aqui? Leiam a história. Lembre quem eu fui desde lá de trás. Leiam a história. Quantas pessoas querem viver de novas experiências, experiências diferentes, só sentir. E Jesus está os repreendendo aqui por eles estarem andando sem a história. Sem a história. Sem saber de onde veio. Sem saber dos porquês. Eu preciso trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Uma das grandes críticas de Paulo aos Coríntios é que eles estavam interpretando a ressurreição de Jesus da maneira helênica, de forma epifânica. Bonita essa palavra. O que é isso? É a mesma coisa que a gente vê na televisão, no rádio e em muitos lugares hoje que desenvolvem a fé. Que querem enxergar Jesus, que abre isso aqui e desce aqui agora. Que querem enxergar e ver alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa, e chamam esse espaço aqui de altar. Altar. E aí você acha que nós que estamos aqui somos mais santos que você. Gente, aqui na frente tem vascaíno e botafoguense. Graças a Deus que não tem tricolor. Mas é gente que está achando que a relação com Deus é num lugar apenas. É gente que está achando que a relação com Deus se dá em experiências emocionais somente, porque as experiências emocionais elas são importantes, mas não pode ser isso. O Senhor que fez as suas emoções, é Ele que te ensinou a pensar, a usar a sua razão, a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de inteligir e perceber que por mais que você goste do caminho que está trilhando, isso vai fazer mal para você. Não é caminho de vida, é caminho de morte. Quanta gente não vive frustrada porque se esquece ou não conhece a história da salvação. Não aprende com a história. Não aprende com a história daquele que criou, que sustentou, que se revelou e que disse: vocês serão meu povo e eu serei seu Deus. Se andarem nos meus caminhos. Por quê? Porque é um Deus dominador? Não, porque é amoroso. Porque sabe que a sua vida e a minha vida nas nossas próprias mãos, ela leva a caminho de morte. Mas a gente sempre tenta se convencer que a gente tem a melhor saída. E Jesus recorda as Escrituras para eles, dizendo: olha, lembra do que os profetas disseram, lembra do que eu falei, que eu ia padecer e eu ia entrar na minha glória. Ele perpassa Moisés e todas as Escrituras. E nesse sentido a gente precisa lembrar, como Moltmann nos ensina, que Deus é aquele que promete e cuja fidelidade garante o cumprimento. Aí, meus irmãos, isso é uma lição muito clara para a sua caminhada. Quando faltar luz, não se esqueça da história de Jesus por você. Quando faltar chão para pisar, dá uma esperada. Lembre-se que Ele veio para dar firmeza aos nossos passos e declarar como o escritor de Hebreus: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Porque Ele é o meu auxílio. Não se esqueça que as Escrituras e a história que ela conta nos ensina e comprovam que Jesus realizou o que Deus pedia e prometia nas Escrituras: liberdade e vida para todos nós. Mas finalmente eu quero dizer para você que a Páscoa nos ensina que nós encontramos Jesus no gesto de partilha. E parece que o texto perde o contexto, né?
Os caras estão no meio do caminho, reclamando um com o outro, aparece Jesus, ninguém reconhece, está cego na história. Jesus conversa com ele, pergunta, faz uma anamnese, bonita a palavra, gostou, né? Faz a anamnese, chegou o diagnóstico, doutora, e aí com isso já mostra para eles passam a entender e a ouvir aquele mestre. Quando Jesus está indo embora, ele fala assim, não, está muito tarde, está tarde demais, não, fica com a gente aqui mais um pouco. E leva o estranho para a casa deles. E aí, no momento de partir o pão, eles reconhecem a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa para você. Tem gente que acha que ele estava celebrando a ceia do Senhor. Não tem nada a ver com a ceia do Senhor aqui. Isso aqui é uma ceia dentro de uma casa, gente que viajou cerca de 12 quilômetros andando, e chegou em casa com fome, se assentaram e partiram do pão. E aí eles se lembraram e reconheceram naquele gesto de Jesus que ali estava o Salvador. E a primeira coisa que eu quero destacar para você, nessa mensagem do partir do pão, é que ali estava uma comida comum, uma casa comum, com homens comuns, na sua casa, nas suas coisas, na sua família. Era ali que o Senhor Jesus estava, e porque ele estava ali, ali havia comunhão. Preciso falar mais alguma coisa? Comunhão dentro de casa. Comunhão dentro de casa. Esse é um tema que a gente está precisando pensar. Ainda que os caminhos dos filhos, dos netos, tenham sido outros, não é a presença física num espaço de uma sala ou de um quarto que transforma a vida de uma família em comunhão. Mas é a dependência de Deus que nos faz unir uns aos outros. Uns aos outros. Páscoa é tempo de comunhão também uns com os outros. E hoje há famílias que atestam. Falta comunhão com Jesus em nossa casa, porque falta comunhão entre nós. De que adianta celebrar e não vivermos o que nós celebramos? De que adianta participar da ceia e não realizar na vida concreta a fraternidade e a partilha? E é interessante que nesse momento que os olhos deles se abrem para a história, que os olhos deles se abrem e eles percebem quem é Jesus, que Jesus está dentro da casa deles, aí já não tem mais hora, né? Aí já não está mais tarde, né? Aí a hora já foi embora. Mas Jesus, diz o texto, desaparece. E é curioso que eles deixaram a comunidade para enfrentar a crise que viviam no caminho de Emaús. Mas acho que se eles não tivessem passado por essa crise, eles não perceberiam a presença de Jesus. Até nesse sentido, as crises são abençoadoras na nossa vida. Mas olha só, agora já não há nem mais motivo. Primeiro era tarde. Agora o texto está dizendo que eles se levantaram e fizeram o quê? Voltaram para Jerusalém, 12 quilômetros andando de volta. 12 quilômetros andando de volta para Jerusalém. Aí não tem tempo, não tem cansaço, tem só o desejo de estar em comunhão com seus irmãos na fé. E aí, o desaparecimento de Jesus aqui tem um significado para mim muito grande. Muito grande. É o significado, sabe o quê? Da autonomia. Da autonomia. Que agora ele não precisa estar fisicamente. Por quê? Porque Deus é presente onde quer que você vá. Onde quer que você esteja. E normalmente nesse nosso tempo em que recebemos o Espírito Santo e ele habita em nós. Deus é presente na sua vida. E a gente tem a certeza que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em o nome do Senhor, ele estará entre nós. Aí eu tenho a impressão que esse é o maior desafio da comunhão dos santos, da igreja, em estar juntos e perceber que ele está entre nós. Aí nesse sentido eu termino por lhe dizer e convidar para participar deste momento do partir do pão, agora sim, da ceia, para que você possa receber a Jesus espiritualmente. Vai receber um pão, vai receber um copo de suco de uva e que se transformam na sua oração, na recepção
espiritual de Jesus, como quem diz: Senhor, eis aqui, eu quero a presença do Senhor mais do que nunca na minha vida. E aí sim a gente pode, através da comunhão, perceber que o Senhor Jesus abriu os nossos olhos, que aqueceu o nosso coração. E se há alguém aqui que está vivendo uma verdadeira instabilidade espiritual, frio, está ouvindo porque veio para satisfazer alguém ou porque sempre veio, mas que precisa de calor espiritual, se aproprie da bênção da presença do Senhor Jesus. Se aproprie desse momento, que chega mesmo a trazer de volta duas pessoas que estavam saindo da comunhão, que na mesma hora se levantam, era tarde, era noite, mas Jesus produz um renovo tão grande, Jesus produz um ânimo, que retomar a caminhada se torna, não é necessário, é o próximo passo, retomar a caminhada. E nesse sentido, palavra para você: mais do que nunca esse mundo precisa de gente que construa essas pontes para abençoar aqueles que precisam retomar a caminhada, porque a experiência de fé exige de nós maturidade, gente que sabe que tem Jesus ao lado, porque Ele ressuscitou. Que Deus nos abençoe.